Então, a gente vai começar, vai continuar, né? Então, o RPG. Semana passada a gente fez o setup básico do player, né? E do inimigo, tá? E hoje a gente vai ver o mundo do game e os comentários, certo? Então, basicamente esse é a agenda da aula aí, né? Então, vamos ver os telemaps, certo? Como é que se trabalha com os telemaps no Unity. Vamos acertar a câmera virtual, que é o Cinematine, né? Que é um asset do Unity, tá? E o Bram, né? O controlador dela. A gente vai fazer Object Script, né? Que é a maneira com que o Unity coloca objetos ou gera outras heranças, tá? Que não seja de monobehavior, né? Tá bom? Aí os itens a gente vai colocar aí. Nos itens a gente vai colocar moedas e corações, tá? Essa é a agenda nossa aí. Então, em primeiro lugar, né, que os Telemaps, foi uma incorporação tardia do Unity. Eu acho que tinha alguma coisa, né, mas basicamente eles vieram dos games 2D, né, tá? Então, o Unity incorporou isso, né? Porque é uma ferramenta muito frequente em criação de mundo 2D, certo? Então, você colocando os ladrilhos, né, que são os tiles, né, certo? Você vai pintando o fundo, vai montando, né? Essa minha cortina aqui é tipo de um ladrilho, certo? De um mosaico de ladrilho, certo? Então você vai fazendo com o fundo básico, né? Tá? O cenário básico, né? E aí você vai colocando, sobrepondo camadas de ladrilhos, né? Tá? Então a gente vai fazer, né? Piso, a gente vai fazer árvores e pedras, né? A gente pode colocar caracteres, pode colocar objetos, vai fazer várias camadas, layers, né? E vai dando noção de profundidade. Então, no jogo 2D, basicamente a profundidade vem pela uma das maneiras de fazer, né? É o que a gente vai usar, fazer camadas de ladrilhos, tá? E cada camada com sua coleção, a sua característica própria, né? Tá? E aí, né? São sprites que você vai importando ou criando, né? Então, se você tem uma sprite múltipla, como a gente fez no player, na animação do player, né? Então, se você tem uma sprite múltipla, você fatia ela, né? Certo? Ela foi criada com algum tipo de padrão, você segmenta esse padrão, né? E faz essa paleta, tá? De blocos, né? Blocos que você vai usar na edição, né? Tá? Assim como foi na animação, só que agora é para criação mesmo, né? Para pintura, eu diria, né? Isso que é o telemap, certo? Mapa de ladrilhos, né? Tá? Aí você pode... A gente não vai fazer isso hoje, na verdade talvez a gente nem faça, porque o game nosso não vai ter, né? Mas por aí nos Learn do Unity e tal, tem animações que você pode fazer, cachoeira, pássaros, né, voando, animação de animais básica, né? Animal cenário, né? Não animal NPC, certo? Equivalente a NPC, mas animal cenário e tal, e não interage. Você pode fazer só com os telemaps e a interação entre eles. No fundo, é uma animação, no fundo, que dá uma criação do mundo, né? Uma realidade ao mundo, tá? Então, isso daí é o geral dos telemaps, a feature normal deles no mundo de games, né? No Unity, tá? Então, ele não tá mal. Foi uma incorporação depois, né? Se eu não me engano, 2015 talvez, né? Tá? Então, é um sistema, certo? É um componente chamado Tilemap, e a gente já usou ele, inclusive. Tem uma using, é uma biblioteca que você importa, né? Tá? Então, você manipula assets de tiles, né? Certo? Então, e tem vários que já são natos, os assets, alguns assets hoje em dia até são pagos, são baratos, né? Sei lá, $5, assim, mas tem que pagar alguma coisa, né? E a gente vai usar concretamente pode usar, mas a gente vai usar esses dois aí, né? O renderer, que na verdade sempre vem, quando você vai editando, vem o renderer, né?
E quando você vai fazendo interação, collider, tá? Então a gente vai colocar tanto o renderer quanto o collider, né? Tá? 2D, né? Certo? Que são as ferramentas. Tem o editor também, que a gente já usou, né? Mas tem um outro editor, que é o de pintura, que a gente vai usar um pouco, mas que é para você montar tiles, que depois viram time maps, tá? Então, qual é o encadeamento de tarefas no Unity, né? Tá? Primeiro, você tem que criar um Game Object Time Map, certo? Então, você cria esse Game Object Empty em geral, né? Ah, não, ele é um time map mesmo, não é um objeto 2D que pode ser retangular ou hexagonal, tá? Então, o normal de ladrilho é o ladrilho retangular, né? Mesmo que você fique, nesse caso, é um quadrado que ele está meio losango, né? Meio girado, né? Mas você pode girar também os tiles, tá? E ele encaixa num grid. O grid, que é essa ideia do grid, normalmente ele é retangular, mas você pode fazer ele hexagonal e losango também, faz como ele está aqui, né? Tá? E aí, né, se você, tanto faz se você vai importar um tile que você vai usar, editar, recortar tal, ou você vai criar, pintar do nada. Aí normalmente nos projects, você cria uma pasta especial tiles, tá? E você vai botar as sprites que você ou gera ou você edita, né? Tá? Ou as duas, né? Tá bom? E aí você cria um palette, tá? Então, que é um conjunto, um cenário de tile, tá? Que você é uma paleta, né? Certo? Assim como você tem a paleta de tintas lá do pintor do guache, que você tem as cores primárias lá, as cores que você vai mexendo para pintar, né? Aí você pega o pincel e vai pintar, você cria essa paleta também, tá? Aí você, já na ferramenta do Tilemap, e aí você, dos assets que você tem, você incorpora no Unity, tá? No Inspector do Unity, cria essa paleta e vai pintando a partir da paleta, tá? Vai selecionando a paleta que você quer usar, né? Então, uma ferramenta delas é o Paint, que você vai lá, né? Você pode Ctrl+C, Ctrl+V, você pode modificar um pouco ela, tal, né? Certo? Blocar ela, etc, né? Tá? E aí você faz, opcionalmente, né? E a gente vai usar, você faz um collider, né? Para você, por exemplo, uma árvore, né? Que você quer detectar quando o player ou o inimigo vai bater na árvore, né? E você quer interagir com ele, né? É uma parede, por exemplo, bate e volta, né? Então você faz um Physics 2D, né? Rigid Body 2D, por exemplo, que a gente vai usar também, para fazer o evento, né? O hit do evento, tá? Que você pode usar tanto na jogabilidade quanto numa animação. No caso, a gente vai usar só para jogabilidade, tá? Ok, são as 5 fases aí 5 etapas do workflow, né? Então, aqui, né, tem inclusive, acho que aí importa isso, exporta no PDF, né? Você, também, coisa que você procura no manual do Unity, mas aqui como eu baixei essas coisas do manual, se você clica, ele vai direto no manual, tá? No hyperlink do manual, certo? Para ver com mais calma, né? Quinta-feira eu já vou subir a aula que vocês vão editar, né? Tá? Ok, então essas são as ferramentas básicas do Tilemap, né? Certo? Então, pintando, né? Quando você já fez, vocês vão fazer o palette, né? Tá? E aí tem o básico de seleção, né? Tem normalmente o que eu mais uso, o que o pessoal mais usa é o paintbrush, né? É o pincelzinho que você tem numa paleta, você vai escolhendo e vai pintando, né? E aí, né, é uma coisa bem legal que o Unity já vai fazendo, o editor do Unity, logicamente você tem que escolher se você pintar árvore, se você quer pintar muro, não vai poder usar uma paleta de árvore. Mas não precisa ficar encaixando, porque o Unity já faz o encaixe, tá? Então, se você escolheu arbusto, na hora que você pinta tudo, não é que você precisa ficar ajustando, né? Ele já ajusta tudo. Você escolheu água, ele ajusta tudo. Ele faz a ligação, o link, né? Grama, ou o que for, pedra, né? Ele vai. Pedra não, mas muro ele faz, tá? Tudo que é replicável, na hora que você pinta, ele já faz como se fosse um muro direitinho, né? Então é uma ferramenta bem simples, tá?
Então, você pode encher quadrados, tal, box fill, né? Você pode picar coisas, tá? Então, com conta-gota, né, certo? Picker, né? Aí tem que usar a Ctrl ou o Command no Mac, né? Você apaga normalmente, tá? E Shift quando você quer fazer um bloco, né, certo? E um básico de preenchimento que é o fill. E aqui os shortcuts, certo? Shortcut, né? Shortcut key, perdão. Então, aqui, né, o Tile Palette é o que eu falei, que você, é uma aba que você cria e, em geral, você bota em qualquer lugar, mas normalmente você bota do lado do Inspector, né? Ativa o Tile Map que você quer usar, e aí depois você joga ela aqui, né? E aí você usa essas ferramentas aqui que a gente mencionou, tá? E aí você, por exemplo, um exemplo de um padrão, né, de sprites. Então tem a terrinha com a grama, né? Ou terrinha, o muro, né? E o diagonal aqui, ó, os cantos, lógico. E você pode girar esses padrões, tá? Esses padrões que estão aqui dos palettes, você usa no laboratório, eu não lembro, mas é o colchete, né? Um colchete assim, e o outro colchete assim, ele gira 90 horário e anti-horário, né? Então você vai mexendo aí, então os mesmos padrões você pode fazer tudo aí, né? Precisa ter todos os diagonais, todos os lados, você vai girando e vai fazendo tudo aí que você quer, né? Tá? Esse aqui é um exemplo que a gente não vai, esse aqui é um exemplo do próprio manual do Unity. Certo? O que a gente vai fazer, eu sugiro que faça uma coisa desse tipo aqui, né? Que é um terreno, né? Tá? Uns arbustos de cerca viva, né? Então, a ideia é que o jogador não passe em cima do arbusto, né? É uma cerca viva, né? Então, tem um piso, né? Tem a grama e terra, tem a hortinha aqui, né? Tem as pedras, tem arbustos que não são cerca viva, mas são obstáculos, né? O player pode passar aqui no meio, por exemplo, aqui também e tal. Aqui seria fora do mundo, né? Você pode pôr água também, aqui escapou, mas eu acho que no piso teria piso e água, né? E molhado e tal. Depois teria árvores e pedras. O arbusto seria uma árvore, né? Então, isso aqui é uma árvore, né? Parece que não, mas é uma árvore. E os caracteres, que no caso são os que a gente já fez, né? A layer deles, que é o player e os inimigos, tá? E aí, eu não lembro se tem uma outra layer que é objects, né? Mas objects, layers e tags, às vezes não vale a pena misturar tudo, né? Então, mas tem uma tag, pelo menos, que é de objetos, e você bota aí os coletáveis no tag que estaria ligada a uma tag, né? A uma layer, que provavelmente seria a layer de caracteres, né? Porque a mesma layer que o caractere vê é o que ele pega, tá? Os coletáveis. Se não tiver uma layer específica. Né? Ok. Aí, então, um mundo parecido com esse aqui, ó, o que vocês quiserem, né? Tá? Um cenário, uma cena inicial aí, né? Então, a gente foi escolhendo, aí foi pintando, tá? O que eu tinha, né? Bom, então, a única coisa que precisa cuidar em relação a ficar uma aparência melhor, porque aqui a perspectiva ortogonal, né? A perspectiva ortogonal, ela deixa tudo numa distância igual, né? Então, é preciso cuidar melhor da câmera, né? Então, por isso que a gente vai usar o Cinemachine, né? Cinemachine, que é um seguidor de uma câmera inteligente, tá? Mas também é bom ter um view geral, uma visão geral mais acertada, tá? Então, a gente vai usar, tem que configurar o aspecto e como é que é a dimensão nesse aspecto, tá? Então, a gente chama de camera size. Então, o que é o aspecto do camera size, tá, pessoal? Então, eu vou dar um exemplo, né? Essa é a equação básica, né, do Unity, tá? Que é a resolução vertical. Então, aqui, por exemplo, né, a minha tela é Full HD, tá? Então, mas numa tela HD, 1280 na horizontal por 720 na vertical. Se for Full HD, é o dobro, né? Tá? É o dobro, né? É full, né? Então, HD é 1280 por 720 e o Full HD é o dobro disso. Ok. Então, ó, resolução vertical, que é essa daqui, né? Na vertical, dividida pelo PPU. PPU, pixels por unidade, é aquele que a gente configura lá no Inspector do Unity, tá?
Então, divide por 2, a resolução vertical dividida por PPU, divide por 2 ou multiplica por meio, né? Isso é o camera size, tá? Então, exemplo, né, pessoal? Se eu tiver uma PPU de 64, aqui para facilitar, né? Então, se eu tenho uma tela de 960 na horizontal por 640 na vertical, tá? Então, se eu tiver um PPU de 64, vai me dividir em 10 unidades aqui na vertical, certo? Então, o tamanho da câmera, né, mais ou menos, é o 5. Câmera size é 5, que é metade da resolução vertical nessa unidade dividida pelos PPU, tá? Então, eu tenho 10 unidades de mundo, certo? Meu mundo do game, né? E o tamanho da câmera é o 5. Esse é um setup interessante para que o game apareça no formatinho normal de game 2D, tá? Essa é a ideia desse parâmetro, né? Câmera size, tá? Porque, lembrando, né? A câmera, ela é chapada, né? Na vista ortográfica, ela mostra tudo igual, né? Não tem essa questão de profundidade. Então, mas professor, você não falou que a profundidade a gente vai fazer pela várias layers? Sim, a profundidade de desenho, mas não, ou de construção do mundo. Agora, como ele aparece para a gente, isso veio dos designers de game 2D, tá? Então, o Unity só incorporou, como eu falei, o Unity é 3D, ele tardiamente, sei lá, depois de 2, 3 anos que ele estava na praça, ele incorporou as tecnologias tecnologia não, o modo de pensar de designers game 2D, tá? Ok. Então, tudo que a gente vai fazer, né, vai fazer as coisas do tilemap e no final vai setar o camera size para que ele apareça um jeitão de game antigo no fundês, tá? Ok. Então, essa primeira parte, né? E aí a gente agora vai... Como é que a câmera vai mexer, tá? Então, a câmera vai mexer... Vocês vão brincar, né? Na quinta-feira com o mundo, né? O espectro do mundo e tal. E aí vocês vão acertar a câmera, tá? Então, em vez de ficar fazendo robozinho, fazendo... em FPS 3D, a gente faz essas coisas em games simples. Como na matéria acaba não dando para fazer na outra matéria. A outra matéria vai ter, a gente vai ofertar, tá? Pelo menos me avisaram que a gente vai ofertar jogos digitais, né? Então, em vez de a gente ficar investindo muito no mundo, porque aí, né, a gente não é nem Rockstar, nem Electronic Arts, para ficar contratando muitos designers, então a gente faz uma câmera simples. Mas você podia fazer uma câmera bem esperta, né? Então, o Cine Machine, ele faz câmeras muito espertas, tá? Câmera que faz, né? Chacoalha e não chacoalha, câmera que faz bump e não faz bump. Quer dizer, a câmera... Só o efeito de câmera seria um Oscar, né? Mas a gente não... Eu, no outro curso, acabo não usando o Cine Machine, né? Então, vamos usar o Cine Machine no 2D, mas ele incorpora vários efeitos de cameraman no Unity, tá? Como está dito aqui, controle avançado de câmera, certo? O que é o Cine Machine, tá, pessoal? Cine Machine, ele é uma suite, né? Então, ele era um third party, né? Que depois foi comprado pelo Unity em 2018, e aí, então, o Unity incorporou como package, né? Um package, né? Tá? Para, como eu falei, né? Câmeras espertas, cinemática, logicamente, então, movimento, né, pessoal? Ou você movimenta o player que for, ou você movimenta a câmera, é a mesma coisa, né? Então, os grandes diretores, quando os atores, ou quando os recursos são fracos, eles mexem na câmera, tá? Então, pode ser. Então, o Cinema Machine tanto mexe nas câmeras, quanto faz cinemática mexendo com as câmeras, certo? E cenas de corte, tá? Cutscenes, né? Pré-edição, né? Então, em runtime a gente fala. Então, ele pode automatizar movimentos, né? Como eu falei, né? Por exemplo, perseguir o player de baixo para fazer a visão, né? O player está caindo. Então, uma câmera que vem de baixo, dá a volta no player, então, para um super efeito e tal, né? Que se usa, né? Em jogos 3D, por exemplo, que exige um outro cinegrafista, né? Então, o Cine Machine faria, tá?
composição, né, blend de cutscenes, tá? De câmera para câmera, não precisa ser só a mesma câmera, sei lá, o Unity, se eu não me engano, acho que usa até 12, tá? Antigamente era 9, mas acho que agora aumentou para 12 câmeras. Você pode fazer mudanças entre até 12 câmeras automaticamente. Pega essa, tá? Então você pode fazer cenas e composição de cenas super complexas. A gente não vai fazer nada disso, mas o package faz essas coisas, tá? Depois, em nosso game, a gente vai usar para fazer um tracking automático do player, tá? Então, no fundo é isso. Enquanto o player fica andando pelo mapa, né? A gente não tem que ficar fazendo scriptado. Na verdade, ele é scriptado, mas é um package já, né? A gente vai incorporar essas ferramentas, né? Concretamente, câmera virtual, container de câmera e brain, né? Cinemachine brain, tá? E aí vai mexer esses três componentes ou três features, tá? Que o Cinemachine tem. Mas tem um monte, ele tem, sei lá, dezenas, até mais que dezenas de efeitos aí, tá? Então, como eu falei, ele está na Asset Store desde 2017, né? Mas ele começou já com 2015, 2015, 2016, mas ele entrou como Asset em 2017, e a partir de 2018 você instala ele, tá? Na aba lá do Package Manager, certo? Então, as versões anteriores podem usar várias coisas do Asset Store, porém, pode ser que não suporte tudo, né? Então, tem alguma funcionalidade do Asset que as versões anteriores, 2016, 2015, o Unity 5, por exemplo, né? 2016, né? Não rode, né? Tá? Por falta de downgrade, né? Tá bom, então a gente vai usar esses dois aqui, certo? O Virtual Cinemachine e o Camera Brain. O que são esses dois aí, né? Cinemachine virtual, né? No próprio manual do Unity, por analogia, é um cinegrafista. Então, o que faz um cinegrafista, né, pessoal? Vou dizer para vocês, ele não perde o negócio. Então, um cinegrafista tá acontecendo várias cenas, várias coisas, né? E o cinegrafista é o cara que, se a câmera está no pedestal, se o jogador, né, o artista sai da câmera, você perdeu. Então, o cinegrafista, a princípio, ele não perde a cena, tá? Se ela é boa ou ruim, aí, né? Ou se era para ser daquele ângulo e tal, aí não é ele que vai fazer, ele vai achar o que. Ele vai gravar o que é importante, no fundo, registrar o que é importante, tá bom? Esse cinegrafista controla a posição e as configurações da lente principal. Eu não comentei isso, né, pessoal? Mas o main camera, ele é uma câmera no mínimo semi-profissional, mas eu acho que ele é uma câmera profissional, tá? Eu não tenho todos os detalhes de uma câmera profissional, porque eu também só mexo com câmeras semi-profissionais, mas ele tem foco automático, foco ajustável, velocidade, abertura, iluminação, controle digital, cintilação. Nossa, a câmera do Unity é bem esperta, tá? Bem esperta mesmo, né? Acho que se fosse comprar uma câmera do Unity, se existisse de verdade, seria uma câmera de dezenas de milhares de alguma coisa, né? A que eu paguei atualmente para federal custa uns 20 mil, né? Mas a minha é semi, né? Mas a do Unity deve ser profissional, tá? Então, ele é só um dispositivo que controla a câmera, mas ele não é uma câmera. Então, câmera virtual chama-se câmera virtual, mas ele não é uma câmera, tá? Então, ele é um controlador suave, né? Então não é um hard, então ele não faz inteligência artificial, ele não tem uma flexibilidade, né, de super efeito. Se você for fazer super efeito, você vai ter que incorporar. Mas como eu falei, né, eu também não uso muito, mas provavelmente esses super efeitos de você fazer, se você quer uma câmera embaixo, uma câmera em cima e uma câmera em volta, né, ou do lado, você pode fazer cenas de corte entre eles, né? Cutscenes. E na edição é uma coisa programada, né? Tá? A edição fica bem mais fácil do que você ficar compondo 3 trilhas, 4 pistas e ficar compondo as coisas, tá? Ok. Você pode associar cinemática às câmeras, tá? Ao Cinemachine virtual. Podemos definir um alvo, ou seja, então você pode, por exemplo, player, né? Ou
o zumbi, né? Ou o alvo, você vai lá um alvo, né? Uma mira, faz uma mira lá e define, então segue a mira, né? Tá? Segue onde a mira está postada, certo? Ao longo de um caminho, mesclar um caminho para outro, de um caminho para outro. Então você pode fazer uma perseguição, né? Basicamente, né? As tecnologias de filmagem, o que fizeram foram para pistoleiro, né? Survival, tal. Mas isso na vida, nos filmes reais, foi incorporar seguidores de imagem, né? Tá? Para não perder as cenas, né? Tá bom? Antigamente, né? Por exemplo, antigamente não, por exemplo, explosões, né? Explosões e filmes de ação, o pessoal usa em geral 12 câmeras para fazer uma cena assim de explosão legal. No mínimo 4, tá? No mínimo 4. Então, com câmera virtual, talvez com meia dúzia de câmeras você faça uma coisa razoável, né? Cine Machine Brain é um element main camera, né? Tá no é um game object. E as câmeras virtuais, olha só, então o Cine Machine Brain, ele como é cérebro, né? Ele controla várias câmeras virtuais, ou pelo menos as que estão na cena, exatamente, tá? Então, os monitores, Cine Machine Brain, a câmera virtual ativa. Então, você tem lá se tiver mais de uma câmera virtual, tem que ativar a que está na cena na hora, né? Tá? Então, aqui o diretor de imagem, né? Eu trabalhei com a Globo uma época, né? Então, o diretor de... Então, o que é uma coisa que eu não sabia? Então, eu vou contar uma coisa que eu não sabia. Eu achava que tinha um cameraman e tinha um diretor. Não. Cada câmera tem o seu diretor. Tá? Então, na Globo, pelo menos é assim, né? Então, nas cenas ao vivo, que no fundo eu fui ver futebol, né? Então, por exemplo, no jogo do Corinthians, né? Na arena lá, vai um caminhão com 23 câmeras. E cada câmera tem o seu diretor. Tem 23 pessoas que cuidam de cada câmera, né? Uma pessoa por cada câmera. E tem um diretor de imagem que seleciona com o seu headphone e tal, cada diretor de câmera fica no seu cameraman, tá? Então, imagina só, o cameraman tá lá, então, não, mas pega lá, aproxima a bola, vai no gol, tá? Então, tem o mesmo robô, tá? Tem os diretores de câmera e o diretor de imagem faz a mesclagem, todas essas coisas aí. Então, o monitor Cine Machine Brain é mais como se fosse o diretor de imagem, que ele seleciona as várias câmeras virtuais. Tá bom? Que cada câmera virtual seria um cinegrafista, certo? Tá bom. É isso. E aí, então, na Globo é um super caminhão. Então, um caminhão lá que, inclusive, ele abre, né? Ele fica um dobro de caminhão, né? Pro jogo, né? Logicamente, no estúdio tem isso normal no estúdio, mas quando ele é um jogo, tem que ir para lá, pro estádio, né? Super caminhão. Cabe 23 operadores ali. Na verdade, 23, 4, 28, 32. 32 pessoas trabalham dentro de um negócio, porque tem para áudio são 4. São 4 operadores de áudio também, né? Ao ligar e desligar câmeras virtuais no runtime, permite um blend no Cine Machine Brain. Então, você misturar, compor as várias câmeras virtuais, né, em runtime, tá? Então, porque é isso, em tempo de execução, a coisa andando, né, tá? Para você ver que a coisa é bem complicada. Mas a gente vai usando de forma mais simples, né? Eu também não manjo tudo isso, né? Então, mas também o jogo é simples, né? Logicamente, vocês pegam o tutorial aí, se vocês querem fazer coisas complicadas, vocês podem fazer as coisas complicadas que vocês quiserem, né? A ferramenta é muito versátil, né? Então, o que a gente vai fazer, né, pessoal? Basicamente, a gente vai fazer o nosso cenário aí e tal, né? E aí, isso daqui é o Cine Machine já. Ele faz uma área rosa, tá? Que é o fora da câmera. Faz uma área azul, que é o dentro da câmera, certo? Então, esse azul aqui, né? Então, esse aqui é um ajuste lá dos padrões do Cine Machine, né? Do câmera virtual, que ele acerta o que está fora da câmera, o que está dentro da câmera, né? E tem uma região aqui que vocês devem perceber, um branco, né? Que aqui está um azul claro, um branco. E esta região aqui é o dead zone. O que é isso? Ao redor do que está filmando, que no caso aqui é o player, né? Ele não faz tracking. Então, nesse azul aqui, quando o que você está querendo, tá vendo esse amarelinho? Quando o amarelinho, ponto amarelo, que é o alvo, né?
point, né? Yellow point, que eles chamam, ele se mexe, e pode ter delay também. Então, você dá o delay entre o amarelo andar e a câmera movimentar, para não ser uma coisa travada, né? Na espécie, você trava na cabeça da pessoa. No caso aqui, é um cameraman. Então, ele dá um delay para ter uma naturalidade, né? Tá? Então, quando o player mexe, o alvo mexe, no caso, né? Ele tem um tempo de acomodação aí, mas nessa região aqui, nesse retangulinho, né? E em volta do player, a câmera não mexe, para não ficar uma coisa robotizada, né? Tá? E aí, quando ele sai dessa região, a câmera vai seguindo. E aqui tem um limite, né? Que a gente que é chamado de confiner, né? E ele é além desse aqui, tá? Então, esse aqui é o limite da câmera, mas tem um limite que essa região aqui, o Dead Zone, ela para. Senão imagina só, o player sai da cena, sai do mundo e você segue ele. Então, não. Então, o câmera virtual, se você faz um confinamento dela, então ela segue o player até um limite que você delimita, tá? Que é o confinamento. Né? Okay? Então, são essas coisas que a gente vai mexer no Cine Machine, né? Então, a região da visível, a área, né? A dead zone e o confinamento, até onde que o dead zone vai funcionar e o tamanho do dead zone, tá? Que você pode aumentar e diminuir, certo? Aí depende da configuração do que a pessoa quer desejar, tá? Ou do jeito que ela quer sentir o game, né? Tá bom? Então, slide tardio aqui, que o dead zone tá aqui no meio, né? Okay? Em geral, ele envolve o player, né? Então, é uma região que o player se mexe sem a câmera mexer, tá? Para não dar aquela coisa, né? É desagradável, né? Você vai filmar casamento e tal, onde a pessoa vai, o câmera mexe. Aí você fica com dor de cabeça, né? Tá? Vamos lá. E aí, né, pessoal, a gente vai fazer um estabilizador de câmera. O que é isso, né? Então, aí é o seguinte, né? Você, entre o que a inteligência artificial, o script, né, que é um pouco de AI, de inteligência artificial, seguidor de câmera ou câmera virtual faz, e o palette, né? O tile, né? Os ladrilhos que você fez. E a resolução que você faz fica um zigue-zague, né? Fica um efeito de rugosidade, tá? Então, isso daqui é um script para ajustar que a câmera mova suave, tá? Então, o que é isso? É um override, tá? Aqui no caso estamos usando pixel per unit 32, porque é o que a gente tem os nossos sprites são 32, tá? A nossa unidade de sprite 32, né? A gente está fazendo override. O que é um override, né, pessoal? Ele é uma nova implementação do método. Então, você tinha um método pós-pipeline stack stage callback, que é do Cine Machine, tá? E você está fazendo uma nova definição. Você herda esse método e você faz uma nova definição. Então, assim, é assim que se trabalha com ele, né? Então, se o ponto amarelo, né, tá no corpo, né, tá bom? Tá no tracking principal, né? Aí você pega a posição que você quer, arredonda a posição, faz um vetor de posição 2, que é um arredondamento, e subtrai os dois, tá? Faz a correção. Para quê? Para a câmera não ficar tremendo ou ficar fazendo, andando, né? Quando você faz paint, edição em resolução ruim, né? Tudo que você faz fica meio zigue-zague, né? É esse efeito que acontece na imagem também, tá? Então, no fundo, é um arredondamento da câmera suave, tá? Então, aqui está uma função só de... Isso aqui não é nem um floor, nem nada, é um round que a gente gera, né? No fundo, ele pega a sua variável, faz o pixels por unidade, arredonda e calibra no pixels por unidade de novo. No fundo, acertar a vírgula, né? Tá? Uma vírgula boa, no fundo é isso, tá? Vírgula dos pontos, tá? Bom, isso aqui é detalhe do Cine Machine, né? Mas vamos implementar, né?
o método que é substituído por uma declaração override. Então, esse método override normal, né? Pós-pipeline stage callback, né? Ele é chamado de módulo base substituído. E ele continua existindo, tá? Só que, a gente, no caso aqui, está forçando uma chamada nossa, né? Mas ele continua no sistema. Ele está substituído só para o nosso instalação, só para nosso game, mas ele continua lá. Se você não botar o override e você chamar, ele chama o método original, tá? Então, a gente vai gerar, né? Vai gerar a classe player, tá? O que é a classe player? Nosso player vai poder coletar objetos, certo? Então, vamos interagir. No fundo, lembrar, né? A gente fez a movimentação do player, tá? Que já estava na primeira parte do jogo, né? Que é o setup do player e dos inimigos. E do inimigo, né? O player é uma menininha, tá? E o inimigo é um tipo meio sinistro, né? Um cara assim, encapuçado. Encapuçado não, meio assim, sem pescoço, né? Então, aí o que a gente vai fazer nessa classe player, né? A gente vai perdão, né? Então o que é o tá certo isso? Engraçado, eu acho que será que eu fiz errado? Porque ela está dando, não está do mono. Tem um tal errado aqui, pessoal. Acho que essa grafia está errada, porque ela é de monobehavior, tá? A gente vai fazer scripts aqui, que chama, no Unity chama de scripts, objetos scriptáveis, tá? E behavior aqui, por alguma razão, a grafia que eu copiei aqui é estranha, né? Mas ele, ou se ela tá certa aqui, o caractere, não, player, perdão, né? De alguma coisa de monobehavior, porque nada do Unity que não tenha herança de monobehavior pode ser colocada no Game Object, tá? Nesse caso aqui, a gente vai colocar no Game Object, então, uma coisa da grafia tá estranha, mas tudo bem. Quarta-feira vai estar certo. Mas o que método que a gente vai usar? A gente vai usar esse método aqui, né? OnTriggerEnter, tá? Ele tem a versão 3D e a versão 2D. Então, na versão que a gente está usando, que é o 2D, a gente tem um tipo que é o Collider 2D, né? Que a gente já configurou, no jogo, né? Tá? Na outra parte. E ele vai vir com uma colisão, tá? O evento aqui que ele gera a variável nossa collision, tá? Então, a gente vai colocar uma tag na moeda e no coração, que é a tag de coletável, né? Então, na hora, se for aquela tag lá, tá? Então, vai ter uma variável, né? Que é uma variável de sistema, tá? Dando objeto, que está associada ao item. Eu vou explicar daqui a pouco, tá? Então, eu tenho um componente nesse item, tá? Então, o item, ele é o que é o item? Já uma pré-explicação. O item é uma coisa que eu dinamicamente não, em tempo de programação, né? Então, quando eu tô construindo meu game, eu posso pedir para o Unity incorporar no projeto dele abas customizáveis, que eu vou que a gente está denominando de item, tá? Então eu crio dentro da aba de projetos, então não tem lá o create lá, né? Então, por exemplo, criar um script, criar um folder, né? Um nome de pasta, colocar um asset, né? Tá? Chamar um asset. Então, esta maneira essa pré-customização que o Unity faz, eu posso fazer também, tá? Então, eu posso dizer, ó, quero adicionar itens, tá? Então, o item é isso aí, é uma coisa de sistema, né? Tá?
que eu vou criar esse tipo, né? E vou associar o sistema, né? Ao switch unit, né? Então, esse item, né? Eu puxo, né? Da propriedade dele, que é consumável, tá? Pego essa componente do item, né? Tá bom? Se for, né? Se o objeto não for vazio, eu pego o nome dele, né? Tá? E imprimo, né? Ou no caso, a moeda ou coração, tá? A moeda, depois que é o A, né? Certo? E faço a colisão, ela gera um evento true, né? Então agora eu zero aquele evento para não ficar gerando colisões infinitamente, certo? Senão aquele evento, né, trigado, é um trigger, tá? O que é um trigger? O trigger é apenas uma mensagem dizendo aconteceu. O que aconteceu, eu preciso verificar depois. Então é isso que está acontecendo. Aconteceu um evento, o trigger trigou, né? Disparou o evento, o trigger, né? Então, e é uma colisão, né? E aí, então, eu pego essa colisão, eu chamei de colisão, pego essa colisão e depois zero, é uma bandeirinha, né? É uma bandeirinha que estava dizendo que houve uma colisão, né? E no fundo vou coletar ela, né? E aí eu vou ter que abaixar essa bandeirinha, tá? Então, eu seto ela com falso. E aí, a gente vai usar um modificador abstract, tá? Na classe que a gente vai ver agora. O que é modificador abstract? Isso aqui é tudo do C#, tá? Abstract é uma diretiva, né, que indica que o item perdão, então aqui eu peguei essa aqui é a tradução, isso aqui é direto da Microsoft. Então, o item aqui não é o item. O nosso item, no caso aí, é um coletável, né, uma moeda ou um coração. Aqui item é genérico, item é entidade, né, entidade. Aliás, na Microsoft, entidade não está bem citado, né? Então, no C# Microsoft, entidade nem é falado. Por quê? Porque entidade, ela vem do mundo do game, né? Dos gamers, né? Dos desenvolvedores de games, como eu falei na aula passada. Então, mas isso poderia ser uma entidade, tá? Então, aqui, né? Então, o item é como a Microsoft chama algum dado abstrato, tá? Um dado que pode ser abstrair. Então, essa diretiva abstract não é para dado abstrato, né? Lembrar, né? Classes são modelos que geram dados abstratos, tá? Na hora que você gerou um modelo, isso é um item, tá bom? E a gente, quando coloca itens no jogo e faz eles com funcionalidades do jogo, é uma entidade. Né? Essa é a arquitetura entidade componente, tá? E o Unity criou, em cima disso, a entidade básica, que é o Game Object, certo? Funcionalidade que é uma entidade componente que vai aparecer, ou não, no caso do Empty Object, né? Mas Game Object, que vai aparecer, mas tem funcionalidade na hierarquia do jogo. Tá? Ok. Então, abstract é uma diretiva, né? É um modificador que vai dizer o seguinte: o que eu estou fazendo é um modelo incompleto. Ou não tem nada lá, ou né, tem componentes ausentes, ou eu, como é que é? Eu tenho pretensão, eu estou impondo que eu estou definindo ele de forma incompleta, tá? Então, o modificador abstract, ele pode ser usado tanto com classes, num procedimento, num método, numa propriedade, num indexador e num evento. Cara, pega essa. Então, a gente não vai usar nada, a gente vai usar só para classe, mas poderia, é uma modificador que mexe em todos os níveis, ou todos os elementos, né, tá? Do C#, né? Então, ao usar o modificador abstract e uma declaração de classe, né, indica que uma classe se destina somente a ser a classe base. Então, o que é isso? Né? Então, não é uma classe, como ela é uma classe incompleta, então, eu imagino assim, né? Você quer fazer a sobrancelha, né, por exemplo, para fazer sentimentos. Então, né? Nervoso, tá? Então,
Do que você fazer todas, então, se eu tenho meia sobrancelha, por exemplo, né? E eu tenho só, tá normal. E eu quero mexer só metade dela para configurar os sentimentos da face, tá? Então eu uso no Abstract para a parte que não mexe, tá? E, logicamente, outra parte também vai ser árbitra, porque as duas são incompletas, né? As duas pedaços, metade da sobrancelha que não mexe, metade daqui mexe, forma a sobrancelha completa de um sorriso, de um triste, etc. Tudo bem? Um exemplo, né? Então, essa classe Abstract, ela é incompleta porque ela vai compor outras classes que depois vai se tornar um modelo completo, tá? Ok? E não se instancia por conta própria. Lógico, ela é incompleta, né? Você tem que instanciar ela junto com outra coisa, né? Tá? Membros marcados como abstract precisam ser implementados por classes não abstratas, lógico. Então, se você, em alguma hora, você tem que ter uma coisa completa, né? Se você não tem algo completo que chama ela incompleta, ela nunca vai ficar completa, certo? Nunca vai ficar sustentável, no fundo, né? Na hierarquia. Então, alguma classe completa tem que chamar a classe não completa, e aí abstrata, né? Que aí, a princípio, o compilador não sabe, né? Mas aí na hora que compõe, agregado, chama agregação, né? Agregando desse jeito, ele monta o modelo completo, certo? No nosso caso aqui, né, pessoal, a gente vai usar aqui, tá? Agora que eu entendi o que eu fiz. Olha só, então, não entendi não, agora que eu lembrei que a gente fez, né? Perdão. Então, vamos voltar ao anterior, né? Já fiquei estranho, né? Estranhei, né? Então, aqui, pessoal, né? Tá vendo essa caractere? Eu falei, caramba, cadê a herança de monobehavior? Então, tá no próximo, tá? Então, o caractere, né? Esta classe é incompleta, tá? Que é a obsta, né? Tá? Então, a classe caractere é uma classe incompleta. Essa classe é de monobehavior, tá bom? A outra era completa, mas não tinha o monobehavior, então a herança, né? Mas aqui, ela agora ela era de monobehavior, certo? Então, e todas as coisas que o Unity define para monobehavior, né? E aí a gente eu coloquei os dois, independentemente da tradução que eu usei, não sei muito bom, mas paciência, dois inteiros aqui, tá? Então, pontos de dano, né? E máximo pontos de dano. Então, ou seria mais de pontos de contato, eu diria, né? Acho que mais do que dano, porque uma moeda você não vai matar a moeda, né? Mas paciência. Então, deixei assim. Talvez no jogo de quinta-feira eu vou fazer de novo, né? Então, gravação e aí eu faço com um nome mais apropriado, tá? Seria um hit point, né? Tá? Ok? Então, eu tenho a classe o ambiente, né? Classe básica do Unity Monorehaver, que tem todas as heranças necessárias, e eu fiz um abstract, que é o caractere, e o caractere eu fundi com a player, né? Tá bom? E aí monta um mapa completo. Então aqui é um jeito que a gente está fazendo para criar, iniciar a criar esses itens coletáveis, tá bom? Okay? Então, quando é que a gente vai fazer isso? Aqui, né? Finalizando nessa terceira parte, que são os objetos coletáveis. O que a gente desculpa, objetos programáveis, né? O que são os scriptable objects, né, do Unity? Porque claramente o Unity, na hora que fez o pessoal do Unity, na hora que fez monobehavior e gera os game objects já com todas as heranças para funcionar, já facilitou muita coisa. Porém, né, entretanto, é fácil exemplificar até num game simples como o nosso RPG, né, 2D, que não precisa, ou eu preciso criar coisas que não são game objects, né? Por exemplo. Então, ou não é que não são game objects. Eu preciso criar coisas que não necessariamente serão game objects na sua essência. Então, por exemplo, um acessório, né? Então, vamos lá. O Red Dead Redemption tem lá o chapéu que o cara vê na loja, o chapéu branco.
Ou cinto de couro de serpente que o cara vê lá na loja também, né? O cara vai lá, o personagem vai lá numa missão secundária lá, e tem lá, ele pode comprar trocar, comprar, né? Adquirir, roubar o que for. Não, no caso do Red Dead Redemption 2, ele compra, né? Mas ele tem que ter uma missão para fazer aquilo, né? Ele tem que levar o couro para pegar o chapéu, não, o cinto, né? Tá? Então, esse cinto, ele é um game object? Sim, mas as funcionalidades dele, né? Coisas dele, o couro dele, etc., pode ser que não sejam game objects, porque são componentes, nem componentes são, tá? Ou são pré-componentes, eu diria, né? Tá bom, então vamos lá. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, você pode ter que adicionar ao seu código coisas que você não tinha a caixinha pré-definida antes, né? Por quê? Porque apareceu, né, a necessidade de aparecer e tal, e o que você faz com isso? Então, você script é uma coisa diferente, né? Uma classe com herança diferente, uma outra classe e tal, né? No Unity, como a MonoBehavior já está super centrada nos game objects, a maneira de criar classes diferentes que não herdam toda aquela estrutura do game object são os objetos scriptáveis, ok? Então, boa prática, né? Ixi, faltou um T aqui. Boa prática. Organizar as pastas em pelo menos 2 pastas, tá? Todas as pastas que são monobehaviors, né? Que são as normais. Olha, eu fiz vários jogos no Unity, tá? Nunca tinha usado o scriptable objeto. Sabia que tinha, mas não tinha usado. Aí com esse joguinho 2D aqui, né? Já teve que gerar uma pasta aí, né? Logo na segunda aula, né? Tá? Ok. Então, coloca todos os scripts monobehaviors, né? Numa pasta normal, que vai estar cheia. E tudo que você vai scriptando a mais, né? Que não herda as coisas de monobehavior numa pasta scriptable object. E precisa ser esse nome, porque é o jeito com que o sistema, assim como assets, scenes, né? Scenes não, mas assets é assim, assets é pré-definido. Lembra do resources, igualzinho? Então, o barra scriptable object é uma pasta com esse nome, porque tudo que é definido pelo usuário vai ser colocado aí, tá? E o compilador vai saber isso. Vamos lá. Então, o que são os objetos script do Unity, né? É uma maneira com que os desenvolvedores do Unity incorporaram o mundo normal no Unity, né? São um conceito importante para o desenvolvedor que procura construir uma arquitetura mais limpa, ou seja, não ficar pulando as coisas de monobehavior, no fundo, né? Tá? Ou esburacando, né? Não ficar esburacando. Objetos script podem ser pensados como containers de dados. Então, você cria um container novo, né? E quer reutilizar esse container, é um padrão que você vai reutilizar, tá? Gerado por meio de menu. Então, você vai querer fazer isso, você é um desenvolvedor, então você vai inserir isso no sistema de desenvolvimento, tá? Existem 2 casos principais para objetos programáveis no Unity, né? Primeiro, redução de uso de memória. Armazenamento de uma referência a uma única instância do objeto script ativo. Isso é feito em vez de fazer uma cópia de todos os valores de cada objeto, como é no monobehavior, né? Cada vez que você usa, aumentando assim o uso de memória, para não ficar aquele... Né? Por isso que jogos muito mijurucas acaba dando 60 mega, né? Por quê? Porque é a herança do monobehavior. Então, se você consegue fazer com o objeto script, você vai... não precisa dar tanta no fundo é lixo, né? Tá? E conjuntos de dados plugáveis pré-definidos. Quer dizer, você vai em plugin, né? Tá? Em runtime plugin, você cria, no fundo, uma pequenininha da DLL, né? Não chega a ser uma DLL, porque você não empacota, mas, sei lá, uma coisa de runtime, né? Tá? Então, modo comum de uso no Unity. Ao usar, isso aqui é tudo do manual, né? Ao usar o Object Script, cada vez que se faz uma referência a um script object ativo, né? Nos referimos ao mesmo objeto da memória, ou seja, é quase um static, né, de classes, tá? Assim, se alterarmos quaisquer dados, na verdade, é um meio classes e meio prefab. É que o prefab aí é de designers. O prefab é de designer. E o scriptable objeto é de programador. A diferença está aí, tá? Então, mais ou menos a mesma funcionalidade que você tem no prefab para um designer,
game designer, você tem no pro programador, o desenvolvedor programador, que é o ObjectScript. Mudaremos os dados desse ObjectScript ativo em si, e essa mudança permaneceria quando você para a execução do jogo. Isso aqui é em runtime, né? Se quisermos alterar algum valor no ObjectScript no runtime, sem alterar permanentemente os dados originais, deve fazer uma cópia deles. Né? Essa é a estrutura do C#, né? Os desenvolvedores de Unity também usam ObjectScript para definir conjuntos de dados plugin. Eu não fiz o jogo até o fim, mas provavelmente a gente não vai usar essa funcionalidade, tá? Os conjuntos de dados podem ser definidos para descrever itens, que é o que a gente está fazendo, tá? Para o jogador, que o jogador pode encontrar em uma loja, né? Repositório ou sistema de estoque, tá? Um inventário, né? Certo? Customizável, né? O ObjectScript também pode ser usado para definir propriedades como ataque e níveis de defesa numa versão digital de jogo de cartas. A gente podia ter feito isso no jogo de... Não, no nosso jogo não, que é muito fajuto. Mas num jogo mais elaborado, né? Tá? Jogo de poder, né? Defesa, propriedades que vai montando, né? Diamante, etc, né? Branco, preto, raio, né? Terra, né? Ok? E a infinidade de coisas que a gente pode inventar no jogo de cartas, certo? Objetos programáveis herdam da classe subscriptable object, né? Que aqui eu copiei do manual, tá, pessoal? Não sei se terminar, não sei se está certo isso aqui, tá? Acho que foi uma cópia errada, né? Assim, como não vem de monobehavior, nunca vem start update, não vem os endpoints. Por quê? Porque os endpoints são para usar a máquina Unity, tá? No caso do Scriptable Object, é uma coisa que o programador sentiu necessidade, né? Objetos Scriptable são usados para armazenar containers de dados modificáveis, então é isso que eu falei. Então a gente configura um dado que a gente quer modificar em runtime, né? Como os objetos script não herdam de monobehavior, eles não podem ser anexados a um game object. Então, se você tentar, né, fazer o Ctrl+C arrasta para um game object, direto não vai funcionar, né? Em vez de anexar a game objects, uma forma comum de usar script object é criar uma referência a eles dentro dos scripts de monobehavior. Certo? Então, você faz uma referência, no fundo, você está montando um sistema, né, de referência, fazendo referências em tempo de compilação, tá? Ou tempo de execução. Que no fundo tem tempo de compilação. Vamos lá. Como é que eu estou usando aqui? Estou usando esse ObjectScript que eu chamei de item, tá? E aqui, né, pessoal, uma coisa bem legal, né? Eu faço aqui essa diretiva entre colchete, né? Create a set menu name igual item. Então, na hora que eu fiz essa diretiva aqui, pessoal, ele gera no meu create lá do project, cria um menu a mais, uma linha de menu a mais, que chama a item, tá? que eu mandei ele criar, né? E nessa que eu for criar aqui, né? Ele, né? Scriptable Object, né? Eu coloquei essas coisas aqui. Então, nome do objeto, a sprite, quantidade, o inteiro, um string no objeto, uma sprite, né? Um lugar de associar uma sprite, né? Um inteiro que é uma quantidade, um flagzinho ball empilhável, né? Stackable, né? Stackable. Um tipo enumerável, que ou é moeda ou saúde, né? Que é o coração, né? E um tipo item de enumeráveis, né? Que é tipo item. Então, é uma referência a ele mesmo, certo? O uso dele. Vamos lá. Então, eu vou aqui, né? Deixa eu só mostrar. Aqui. Então, os itens que eu estou fazendo, né, pessoal? Ó, eles aparecem aqui, o site está errado. Então, eu fiz a moeda, né, tá? Na hora que eu crio lá, né, aparece todas essas coisas, né? Porque eu que criei, né? Sabe que eu não achava, nunca quando estava com pressa, então eu peguei o que o livro sugeria, mas eu fiz o meu em português, né? Do jeito que está lá no meu script. O nome do objeto, a sprite que eu colocar, quantidade, stackable, né? O flag e o ball, né?
e o tipo do item, que no caso tem duas versões, que é a moeda e o coração, tá? É a saúde, né? Que é o coração. E aqui eu tenho quando eu anexo esse script aí, que é tipo scriptable, ele coloca, eu tenho que puxar aqui, né? Moeda ou coração, tá? Bom, então, ok? O slide está com ordem errada. Vamos lá. Então, o que é a classe consumable, tá? Que eu criei, né? Então, com objetos, scripts não headed do model behaviors, não pode ser anexado ao game option, ok? Vamos escrever um pequeno script consumable, né? Que está no próximo slide, que herda de model behavior com propriedade que contém uma referência a item. Como falou no slide anterior, como você não pode anexar, você tem que fazer os dois se referenciarem, né? Que é o consumable. Esse script herda de model behavior e ele pode ser anexado ao consumable, pode ser anexado ao model behavior, né? Mas ele faz a referência ao scriptable object que eu criei, tá? Que é o item. Então aqui, ó, consumable, né? Ele herda de model behavior e eu tenho a minha variável public, tipo item, que eu chamei de item, tá? Que era aquele anterior lá, né? E aqui, só para uma definição que a gente vai fazer no jogo, né? No preference, na matriz de interação das camadas, assim, eu tenho uma camada, uma layer que é consumível, né? Ela interage com todos, menos os inimigos. Por quê? O inimigo não vai poder nem pegar moeda, nem vai poder pegar coração, vida, né? Tá? O inimigo só vai interagir com o nosso player, que vai poder tirar a vida do player, certo? Mas ele não vai poder pegar o coraçãozinho nem a moeda, né? Por isso que eu tenho que desflegar aqui, né? Desticar aqui o consumable do inimigo, tá? Chama matriz de interação, né? Inimigos não terão interação com os coletáveis, no fundo é isso que eu acabei de falar. Os itens consumíveis eu já mostrei para vocês aí, né? Tá? Tá tudo super na hora, né? Então, e o que a gente vai fazer, né? A gente vai fazer isso aqui. Então, o que é, esse é o último slide? É o último slide, né? Então, o que a gente vai, a gente vai mudar aquele anterior, tá? Que é o onTriggerEnter 2D, né? A gente vai inserir agora um case, switch case, tá? Então, até aqui, né? Certo? Antes só tinha, pegava moeda e tal. E agora eu tenho o quê, né? Nesse switch case, né? Então, aqui eu coloquei aceitou, né? Mas fica melhor, né? Porque ou A, né? Então, o nome do mesmo, ou a moeda ou o coração, tá? E aqui, o tipo dele, né? Então, a chave, né? Se ele for tipo moeda, né? Ele sai. É só a moeda só ainda não a gente vai melhorar esse script, tá? Só para aula de quinta-feira. Enquanto ele só vai pegar e vai sair. Se ele for, né? Tipo saúde, tipo coração, ele vai tá faltando uma coisa aqui. Tá faltando um slide aqui, pessoal. Tá faltando um slide, mas será que tá aberto aqui? Então, ele precisa mostrar o que ele vai fazer aqui no ajuste de dano, né? Então, ó, eu pego a quantidade que eu, né? A quantidade foi aquilo que eu, lembra do item, né? O item eu defini a quantidade lá, né? Que eu coloquei 1, né? Poderia colocar 5, né? Quem quer que o coração aumente mais, pode pôr 2, tá? Um super coração, etc, né? Então a quantidade é variável, né? Então, o ajuste de dano, ele pega a quantidade e passa para o ajuste de dano, né? E se for default, ele sai. E depois que ele entrou e selecionou no switch aqui, ele vai tirar o flag, né? Deixa eu ver se eu acho aqui o que que... Será que tá no acho? Ah, não tá. Ah, eu acho aqui. Eu acho aqui o script, tá? O Unity não tá no ar, mas o script está aqui. Aqui, né? Tá? Então, o ajuste de dano, ele pega pontos de dano, né?
O pontos dano ele é de caractere, lembra? Então ele tá lá no sistema, né? É um variável de sistema. Então ajusta a quantidade, no caso incrementa, né? Você pode começar com o valor lá inicial, uma vida inicial e aumentando, né? E atualiza. E aí ele vai mostrar que o novo pontos de dano sei lá, 5 mais 1, 3 mais 1, etc. Tá? Então, só faltou esse ajuste final aqui, né? Então, aqui estão todos então aqui, ó, o arredonda pós-câmera, certo? Que é o cinematic, né? O player, né? Que ele junto com o caractere, certo? Ó, o ponto de dano aqui, tá? O consumable, que é o que chama o item, né? Certo? O movimento que a gente já fez na aula passada. E o item tá aqui, que é o que a gente faz o coletável. Tá bom? Então, junto com isso, junto com as configurações de tags e layers, que tudo aí só na hora lá, é o laboratório de quinta-feira. Tá bom? Tá bom? Não sei se foi muito rápido, mas o laboratório é um laboratório chato, vamos falar claro, né? Os professores já estão na tela. Eita. Eu falei sem slide, pessoal, desculpa. Então, tudo bem? Alguma dúvida? Sim. Ah, então aparece aqui slide. Cara, será que eu dei aula sem slide? Desculpa. Perdão, pode perguntar aí. Tudo bem, professor? Tudo bem. Professor, não é muito relacionado à aula, mas em si em relação à lista 2 que o senhor tinha postado e a entrega era para hoje. O nosso grupo se confundiu com a entrega porque estava para dia 8 à meia-noite. A gente se confundiu achando que era até o final desse dia de hoje. A gente pode entregar mesmo assim, submeter Não, a sim, lista? eu peço desculpas, eu só tinha esquecido. É que semana passada eu fiquei literalmente de cama, né? Fiquei no hospital, né? Então Claro. eu vou deixar essa lista aí para quinta-feira, pode ser? Que é o dia do. Pode. Tá bom? Então, eu configurei rápido no Muda, mas as listas eu nem comecei a corrigir nenhuma, né? Eu deixo colocar na quinta-feira, pode ser? Quinta-feira, só que aí vai ser na hora da aula, que é às 9 horas, tá? Perfeito, professor. Obrigado mesmo. Porque a gente Tá? acabou se confundindo Não, e não, esqueceu de entregar. tranquilo, tá tudo sossegado com esse negócio, né? Tudo bem? Alguma dúvida, alguma outra dúvida, pessoal? Não? Tá bom, então a aula de Obrigado, quarta. professor. Por enquanto, não. Tá bom. A aula de quarta talvez não dê tempo de fazer as 2 horas, mas eu vou colocar o vídeo, né? É que parece simples, na verdade é simples, mas é que aí a gente quer fazer assim, quer fazer assado, começa a mexer, né? Então aí fica complicado porque a gente quer mexer mais, né? Tá? Então eu mesmo demorei um pouquinho mais porque eu queria, mas aí eu acabei fazendo só o feijão com arroz porque eu tava demorando muito tempo. Então, mas a ideia é que em 2 horas, 3 horas, de repente vocês acabam, tá? Se a pessoa for bem concentrada, tá bom? Aí cada um vai fazendo o tempo dele. É que senão ia faltar uma aula e a parte de inteligência artificial eu preciso fazer melhor, eu acho. Ou pelo menos gastar mais um tempinho, né? Eu não quis deixar muito suave para depois ficar uma pedra grande no final, né? Então a gente faz melhor dar uma adiantada no começo, gasta um pouco mais de hora de vocês. Inteligência artificial vai ser uma aula mais pesada mesmo no laboratório, mas pelo menos fica equilibrado, né? Tá bom? Show? Então, é isso. Por hoje é só, tá? Boa noite, hein? Boa noite, professor. Obrigado. Boa Nada. noite, Boa professor. noite. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite, professor. Boa Tchau, noite. tchau.